quem vai ter que dar uma sorte absurda também vai ter que ser o Fluminense para mudar esse resultado contra o Flamengo no Carioca, hein? Porque mudou no ano passado o mesmo placar. Mas não era esse mesmo time do Flamengo, não era com o Tite, era com o Vitor Pereira. E vale deixar uma coisinha bem clara, hein? É um mar rubro-negro, Bruno Prado. Virou um mar, um mar. É um mar rubro-negro. Eu queria deixar uma coisa clara pro Piperno que fica fazendo sobe-som. Eu quieto agora. Que o Flamengo do Tite não sofre gols há 10 jogos. Verdade. O Flamengo do Tite igualou o recorde do Flamengo do Zico no fim dos anos 70. 10 jogos sem sofrer gols. É um Flamengo avassalador. Quando começa... É um Flamengo que vem atropelando. O Flamengo está disputando a Champions League? É o quê? Está disputando a Champions League, a Premier League, alguma coisa? Ué, deixa eu te falar uma coisa. Avassalador. Quando começa assim, pelo amor de Deus, não me interessa o que está jogando. Me interessa que não perde o Flamengo do Tite, tá? Com o Tite e com o time principal, só empatou um jogo, que foi contra o Vasco. O resto só vitória. Que coisa. Só vitória. E sem sofrer gols. No tempo do desafio ao Galo, ele seria o Galo, né? E é mais ou menos do mesmo nível. O Campeonato Carioca, o desafio ao Galo, que era um grande torneio de várzea que tinha aqui em São Paulo, era maravilhoso. O Galo, ele ia ficando e tal. O Flamengo... Agora, é claro que a gente brinca, né? Essa é a resenha, é a bola... Mas é impressionante o que esse Flamengo começa fazendo nesse ano. Ah, pilhado, mas é campeonato carioca, tá bom. Mas o Flamengo enfrentou o atual campeão da Libertadores, venceu e não sofreu gols, o Fluminense. Enfrentou o atual clube, que é o segundo no ranking de mais gastos com contratações, que é o Botafogo. Primeiro é o Flamengo com 158 milhões de reais, o Botafogo 131 milhões de reais. O talão de cheque do Textor é um negócio poderoso. Ué, tá bom, mas contratou. A maior contratação da história do futebol brasileiro foi feita com o Luiz Henrique aí pelo Botafogo. E enfrentou o Vasco, que virou SAF, que também se reforçou muito e que é o quarto clube que mais gastou, depois do Corinthians. Nessa janela de transferência. Eu sei que é impressionante, mas o ranking é Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco. E o Flamengo enfrentou aí todos os clássicos do Campeonato Carioca e não sofreu gols, Piperno. E se você juntar a qualidade hoje do Botafogo, Corinthians e Vasco, eu vou te contar um negócio, hein? Então contrataram mal, você está dizendo? Bom, até agora, né? Mas veja, eu acho o seguinte... Por mais que a gente possa, enfim, debochar de alguma empolgação do torcedor, legítima, por sinal, assim, o mais honesto é você comparar o que o Flamengo faz hoje com aquilo que ele fazia nas edições anteriores de Campeonato Carioca. Então, é evidente que hoje o Flamengo é muito melhor. E a gente tem chamado a atenção para isso, né? O Tite, ele vai resolvendo algumas questões pontuais que já tinham se tornado aí recorrentes no Flamengo, por exemplo, uma fragilidade defensiva, e o resto lá na frente. O Flamengo tem qualidade individual de sobra para resolver, desde que o técnico não atrapalhe muito. Todos os jogadores do Flamengo de frente são de ótimo nível. Acho até que o Luiz Araújo um pouquinho abaixo, mas ok, também não compromete. Mas o fato é que o Flamengo tem um monte de talentos aí, muita gente talentosa do meio para frente, e lá atrás faltava organização, e o Tite trouxe isso. Então, o Tite resolveu, o Tite está arrumando onde o Flamengo era vulnerável e mantendo aquilo que o time tinha de melhor, que é enfim, a criatividade à frente. Então, virou um arrastão nesse Campeonato Carioca, eu acho que vai ganhar com o pé nas costas. Flamengo, não me surpreenderia se ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Até porque ele vai pegar um Fluminense já, enfim, quase que nocauteado, e depois Nova Iguaçu e Vasco da Gama, convenhamos, né? Até o Corinthians, se fosse jogar o Campeonato Carioca, talvez chegasse à semifinal, né? Calma também aí com esse teu fanatismo regionalista aí, que aí também não. Escuta, os 4 grandes do Rio hoje, eles... o Botafogo brigou pelo título brasileiro, foi um papelão.
mas brigou pelo título brasileiro quase até o final. Fluminense é o atual campeão da Libertadores. 4 grandes o Flamengo... São equivalentes, mais ou menos. Então pronto, e aí você vai falar que o Corinthians poderia ganhar o Carioca. O que eu tô te falando é que fora os 4 grandões, o Campeonato Paulista tem 7 times de Série B. Ah, tá. Então aí é mais complicado. E o Corinthians perdeu para 4 times de Série B. O Corinthians é a alegria da turma da Série B. Então, como no Rio de Janeiro não tem time de Série B, se o Corinthians fosse jogar o Campeonato Carioca, falar, opa, agora é com a gente, porque aqui não tem Série B para atrapalhar, né? Bruninho, meu querido amigo. Pois não. Vamos lá. O Flamengo chegou à sua 7ª vitória seguida na temporada. Além disso, a equipe igualou essa sequência que eu falei, sem sofrer gols em 10 jogos, que foi da geração do Zico no final dos anos 70. O que mais impressiona esse Flamengo do Tite? Porque o Flamengo do ano passado eu cansava de falar aqui. Time sem vergonha, time acomodado, time que não corre, time sem raça, time que não joga pelo treinador. É um novo Flamengo, né, Bruno? É um time organizado, um time que sofre muito pouco. Essa é a principal mudança do ano passado, que ano passado o Flamengo tomava gol muito fácil. O Flamengo tomava gol em praticamente todos os jogos, alguns de goleada, né? Ontem o Mauro falou aqui, lembrou os 3 do Cuiabá, 4 do Bragantino, tomou 2 do Maringá na Copa do Brasil, depois ganhou de 8, mas mesmo no jogo que ganhou de 8, tomou 2 também, acho que foi 8-2 aquele jogo. Foi. Então é um time que tomava gol quase todo jogo, 4 do Fluminense na final, do Carioca, então, era um time que tomava gol quase todo jogo e em alguns jogos tomava 3, 4 gols, o que não é normal para o nível do time do Flamengo, que é um elenco muito forte. Com o Tite isso está muito, muito bem organizado, então hoje é um time que praticamente não toma gol e sofre pouco, isso foi evoluindo, porque teve jogo que não tomou gol e sofreu, mas agora o goleiro trabalha muito pouco, o Rossi trabalha muito pouco, isso é uma marca dos times do Tite que ele conseguiu já colocar no Flamengo e tem muitos jogadores bons ali, de qualidade, o elenco também está bem organizado para atacar, né? O Tite evoluiu muito nesse ponto já há alguns anos, desde a última passagem pelo Corinthians, então é um time que vai ser muito forte. O Flamengo, ele só não é tão regular que uma coisa que a gente fala aqui toda hora é verdade. Palmeiras e Flamengo nos últimos anos ganharam mais ou menos os mesmos títulos. Mas as trajetórias, elas são diferentes, apesar de que o resultado final é parecido. Mas as trajetórias são diferentes. O Palmeiras tem menos momentos de instabilidade do que o Flamengo. O Palmeiras, ele é regular ali. Vai na mesma batida ali. Aí ganha, perde, acontece. Perde pouco, mas perdeu pro Boca, mas foi campeão brasileiro. Claro que o Palmeiras não ganha tudo, mas dificilmente ele tem uma instabilidade tão grande. O Flamengo, ele tem, nesses últimos anos, alguns momentos de uma loucura total, assim, de que ele toma goleada e perde para time fraco, e alguns momentos, assim, brilhantes. Aqueles meses com o Dorival Júnior, o Flamengo teve alguns momentos que ele apresentou um futebol brilhante. Até com o Renato Gaúcho. O Renato, no começo. Logo que ele chegou. Então, o Flamengo ele tem mais essas oscilações. Com o Tite, eu acho que não vai ter essas oscilações. Pode até não ter, assim, um pico, né? Tem o pico e a média. A média vai ser boa. Pode até não ter o pico que teve com o próprio Renato, quando meteu goleada de 5 no Bahia, que você lembrou bem, meteu goleada no Olímpia, no Defensa e Justiça. O pico que teve com o Dorival, mas também não vai ter a queda. Com o Renato teve uma queda no fim. Com o Dorival, depois que ganhou os títulos, até nas finais não jogou tão bem. Com o Tite, a média vai ser sempre boa. Talvez não tenha aquele pico de encanto, de brilhante. Vai ter alguns jogos que ele vai fazer muito, que vai até ter um certo encantamento. Mas a média vai ser boa, acho que o tempo inteiro. A gente tá falando, né, sobre essa situação. Uma coisa que eu somaria ao que o Bruno falou, um time mais equilibrado, um time que corre mais. Sim. O físico do Flamengo, o Flamengo tá mais forte. O Flamengo corre o jogo inteiro. Eu tava conversando com um amigo meu que tava vendo o jogo comigo, o Fla-Flu, no final do jogo, e a gente falava, olha o Flamengo no fim do jogo. Sim, o Flamengo tava marcando pressão ainda, o Flamengo não deixava o Fluminense jogar. Ano passado, o Flamengo era outro time no segundo tempo. O Arrascaeta, como disse o Mauro César aqui, se arrastava. Agora não. Agora o Arrascaeta correndo até o final do jogo, sabendo que tem ameaça de perder vaga também, porque é um time onde quem não jogar vai sair. O Tite propôs isso com o Gabigol. Ele já prova isso na chegada. Gabigol no banco prova que ninguém tem lugar fixo, Flávio. E é um Flamengo que corre o jogo inteiro. Bom, isso mostra também que o Flamengo trouxe uns incompetentes para cuidar da parte física do time, né? Mas vem com a comissão técnica, geralmente, hoje em dia, né? Então, exatamente isso. Aquele palhaço lá que deu uma porrada no Pedro, o trabalho dele foi um trabalho incompetente, porque o time não andava.
os últimos técnicos do Flamengo fizeram trabalhos incompetentes, que o time não dava. E agora o Tite, verdade seja dita, com preparação que começou no final do ano passado, foi um grande acerto. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é que uma vez o Palmeiras contratou o Luxemburgo em setembro e o Palmeiras fez uma campanha espetacular no ano seguinte. E aí tem um técnico de alto nível como é o Tite, um dos melhores, ou o melhor técnico do Brasil, um técnico de um nível muito elevado, com baita do elenco desses. A chance do Flamengo voar esse ano é muito grande, muito grande. E no Campeonato Carioca, para mim, está mais que decidido. Não é pelo que foi o jogo, não é pelo resultado em si, é pelo que foi o jogo, né? Supremacia foi absurdo. Não há a menor possibilidade do Fluminense reverter isso. Calma, você também. Não vai. Você também, eu também acho muito difícil. Apostar, essa eu não aposto. Eu nunca aposto. Essa eu aposto. Não, mas eu também não. Eu não apostaria no Fluminense, claro que não. Não dá. Mas, gente, às vezes um dia ruim. Não dá. É diferente. Não é o time do Vitor Pereira, é outro papo. Eu acho que o Flamengo, se tudo correr normalmente, vai ganhar de novo. Ele é bem melhor que o Fluminense. Então, agora, a diferença é muito grande. Nesse último jogo, Piperno, eu vi que você quer falar, o Fluminense não acertou um chute no gol. Foi massacrante. Não teve um chute no gol. Agora, o Flamengo também pecou nas finalizações. Sim. É uma coisa que esse Flamengo precisa melhorar ainda. O Flamengo ainda perde muitos gols. É um Flamengo que aí a gente falar, o Tite vai preocupar mais com a defesa, mas o Flamengo tá atacando. Você vê que loucura. Mas não tá fazendo os gols. Você vê que você tá colocando uma situação de um time que tá batendo em todo mundo, que não toma gol e que tem o que crescer. Que tá perdendo gol. Tá tomando muito gol, tá perdendo muito gol. Então olha só isso, olha onde esse time pode chegar. Acho que dentro da normalidade nós vamos ver o Flamengo ganhando muita coisa. Dizer que vai ganhar tudo é bobagem, porque não é assim que funciona. Mas pode ganhar tudo, sim. Ele vai ser protagonista em todos os campeonatos. Eu não vou me surpreender se o Flamengo ganhar tudo. Não vou me surpreender. Acho que ele tem um protagonismo muito elevado esse ano. Tem tudo para ser um time forte. E, de novo, não é pelo que... Ele está disputando um campeonatinho. Não é isso. É pelo que ele está jogando. Pelo que você nota, pelo que você consegue olhar de perspectiva desse time. O Tite falou sobre o jogo, né? Que ele falou, um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes. Ele foi educado, né? O Tite foi educado, porque a qualidade técnica que prevaleceu foi a do Flamengo. Mas vamos escutar aí o que falou o Tite. Grande jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Os números não dá para avaliar agora, não tem jeito. A adrenalina dela fica projetando uma semifinal que está ainda aberta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, nos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né? Olha aí, é o Tite... E ele disse que os jogadores falaram que no ano passado foi igual e perdeu. Diplomático. Foi isso. O Tite é um cara diplomático. Esse ano não vai acontecer isso. O Flamengo é muito melhor e não vai de novo. E ele vai usar o ano passado como exemplo. É lógico, um cara experiente e tal. É isso aí, diplomático. Agora, e que tem uma grande chance de fazer a final contra o Nova Iguaçu, né? Que empatou com o Vasco no Maracanã no final de semana. O Vasco deu muita sorte. Na verdade, o Vasco empatou, né? Pois é, o Vasco empatou. De novo com o Piton ajudando. Não, e o goleiro, o Léo. Sim. Léo Jardim agarrou muito de novo. Jogou muito. E o Nova Iguaçu. O Bruno que costuma acertar goleiros aí. O Ederson vai ficar 3-4 semanas sem jogar e realmente ele não vai, tá fora da seleção, sim, praticamente. E o Bruno, acho que o Léo Jardim... Eu acho que ele vai chamar o Léo Jardim, eu acho. Que não tem, se você olhar aqui, não tem muita opção. A opção, se ele quisesse fazer uma opção mais segura e conservadora, ele chamaria o Everton, que é mais experiente de seleção, mas o Everton tá mal e ele não colocou na primeira lista. Colocou o Rafael, que tem 2 anos a menos só que o Everton. Então, pelo momento dos goleiros que tem aqui no Brasil, no exterior, acho que talvez o Neto do Bournemouth, mas eu acho que é bem possível que ele chame o Léo Jardim, sim, pro lugar do Ederson. E que o Bento possa jogar, né? E acho que o titular vai ser o Bento. Acho que o titular vai ser o Bento. Dessa nova geração, acho que é o melhor de todos. Gente, vamos jogar com a Inglaterra e Londres, hein? Vocês estão com brincadeira. Abre o olho, hein? Mas não vai tem o Alisson e o Ederson, não tem quem pôr. Vai ser Saka, Harry Kane, Foden, Bellingham. Pô, os caras estão de sacanagem, estão de brincadeira.
Cuidado, hein, velho? O Brasil ele tem 2 goleiros tops, o Ederson e o Alisson. Os 2 estão machucados, vai ter que ser uma aposta no gol. Mas aí que eu falo, deveria ter convocado o Everton. Mas deveria ter convocado o Everton, que não está no momento bom, mas é um cara que já tem experiência de seleção brasileira. Se o Dorival quiser uma alternativa mais segura, ele vai no Everton, né? Que é um cara que não tá bem, mas já jogou bastante na seleção. Tá definido, né? Que o Pedro não perde mais a vaga pro Gabigol, Bruno Prado. Pelo menos a médio prazo não, só se daqui a pouco mudar muito. O Pedro tá bem, é um cara que faz gol todo jogo, tem a média de 1 gol por jogo na temporada. É um cara hoje titular e é jogador para brigar por vaga na seleção também. É um cara que trabalhou bem com o Dorival no Flamengo, esteve já em Copa do Mundo, é um jogador que pode daqui a pouco aparecer em alguma convocação de seleção brasileira também. Flávio. O futebol é muito dinâmico, né? Eu gosto muito do Gabigol. Eu acho que o Gabigol é um jogador muito interessante. Eu acho mesmo. Eu acho que ele é um... Eu não descartaria tanto assim o Gabigol, não, viu? Eu acho que ele vai acabar achando lugar no time. Lugar do Pedro? Não sei. Vai achar um jeito de jogar. Eu acho. Mas dá pra saber, né? O bastidor é uma coisa muito complicada. Mas eu não descartaria um jogador do porte do Gabigol, não, sinceramente. Com 27 anos. Eu faria proposta para renovar com ele. Eu também. Falei ontem, eu não descartaria de jeito. Mas não com os valores que ele pediu. E nem com o tempo de contrato. Eu não acho que a história dele no Flamengo acabou. Ou se acabou no Flamengo, a história dele como jogador profissional não acabou. Acho que ele vai contar muita coisa boa ainda pela frente. Eu acho. Mas posso estar enganado. De repente o cara tá com o saco cheio, não quer mais, né? Aí